Você está no Aeromotocar, o seu canal de variedades. Jesus é Deus? Você já encontrou uma pessoa que é o centro das atenções onde quer que vá? Alguma característica misteriosa e indefinível o distingue de todas as outras pessoas? Pois foi isso que aconteceu 2000 anos atrás com Jesus Cristo. Porém, não foi simplesmente a personalidade de Jesus que cativou aqueles que o ouviam. Aqueles que puderam ouvir suas palavras e observar sua vida nos dizem que existia algo em Jesus de Nazaré que era diferente de todas as outras pessoas. A única credencial de Jesus era ele mesmo. Ele nunca escreveu um livro, comandou um exército, ocupou um cargo político ou teve uma propriedade. Normalmente, ele viajava se afastando somente alguns quilômetros do seu vilarejo, atraindo multidões impressionadas com suas palavras provocativas e seus feitos impressionantes. Ainda assim, a magnitude de Jesus era óbvia para todos aqueles que o viram e ouviram. E enquanto a maioria das grandes personalidades históricas desaparece nos livros, Jesus ainda é o foco de milhares de livros e controvérsias sem paralelos na mídia. Grande parte dessas controvérsias envolvem as afirmações radicais que Jesus fez sobre si mesmo, afirmações que espantaram tanto seus seguidores quanto seus adversários. Foram principalmente as afirmações únicas de Jesus que fizeram com que ele fosse considerado uma ameaça pelas autoridades romanas e pela hierarquia judaica. Embora fosse um estranho sem credenciais ou força política, em apenas 3 anos Jesus foi capaz de mudar a história de mais de 20 séculos seguintes. Outros líderes morais e religiosos influenciaram a história, mas não como filho de um carpinteiro desconhecido de Nazaré. Qual era a diferença de Jesus Cristo? Ele era apenas um homem de grande valor? Ou era algo mais? Essas perguntas nos levam ao cerne do que Jesus realmente era. Alguns acreditam que ele era simplesmente um grande professor de moral. Já outros pensam que ele foi simplesmente o líder da maior religião do mundo. Porém, muitos acreditam em algo muito maior. Os cristãos acreditam que Deus nos visitou em forma humana e acreditam que há evidências que provam isso. Após analisar com cuidado a vida e as palavras de Jesus, C.S. Lewis, antigo cético e professor de Cambridge, chegou a uma espantosa conclusão que alterou o rumo de sua vida. Então, quem é Jesus de verdade? Muitos dirão que Jesus foi um grande professor de moral. Ao analisarmos mais cuidadosamente a história do homem que causa mais controvérsias em todo o mundo, primeiramente devemos perguntar: será que Jesus foi simplesmente um grande professor de moral? Mesmo os membros de outras religiões acreditam que Jesus foi um grande professor de moral. O líder indiano Mahatma Gandhi falava muito bem sobre a integridade e as palavras sábias de Jesus. Da mesma forma, o estudioso judeu Joseph Klausner escreveu: admite-se mundialmente que Cristo ensinou a ética mais pura e sublime, que joga nas sombras os preceitos e as máximas morais dos mais sábios homens da antiguidade. O Sermão do Monte de Jesus foi considerado o maior de todos os ensinamentos sobre a ética humana já feito por uma pessoa. De fato, muito do que conhecemos atualmente como direitos iguais é resultado dos ensinamentos de Jesus. O historicista Will Durant, que não é cristão, disse a respeito de Jesus: ele viveu e lutou persistentemente por direitos iguais e nos tempos modernos teria sido mandado para a Sibéria. O maior dentre vós será vosso servo. É a inversão de toda a sabedoria política, de toda a sanidade. Muitos, como Gandhi, tentaram separar os ensinamentos de Jesus sobre ética de suas afirmações a respeito de si mesmo, acreditando que ele era simplesmente um grande homem que ensinava grandes princípios morais. Essa foi a abordagem de um dos pais fundadores dos Estados Unidos, o presidente Thomas Jefferson, que editou uma cópia do Novo Testamento, retirando as partes que considerava que se referiam à divindade de Jesus e deixando as partes a respeito do ensinamento morais e éticos. Jefferson carregava consigo essa versão editada do Novo Testamento, reverenciando Jesus como o maior professor de moral de todos os tempos. De fato, as memoráveis palavras de Jefferson na Declaração de Independência tiveram como base os ensinamentos de Jesus de que toda pessoa é de imensa e igual importância perante Deus, independente de sexo, raça ou status social. O famoso documento diz:
Consideramos estas verdades como evidentes por si mesmas, que todos os homens são criados iguais, dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis. Mas Jefferson não respondeu uma pergunta. Se Jesus afirmou incorretamente ser Deus, ele não poderia ter sido um bom professor de moral. No entanto, Jesus de fato afirmou sua divindade. Antes de observarmos o que Jesus afirmou, precisamos analisar a possibilidade de ele ter sido simplesmente um grande líder religioso. Surpreendentemente, Jesus jamais afirmou ser um líder religioso. Ele nunca se envolveu com políticas religiosas ou promoveu agressivamente suas causas, além de atuar quase sempre fora de locais religiosos. Ao comparar Jesus com outros grandes líderes religiosos, uma notável distinção aparece. Ravi Zacarias, que cresceu na cultura hindu, estudou religiões do mundo todo e notou uma diferença fundamental entre Jesus Cristo e os criadores de outras grandes religiões. Em todos esses, existe uma instrução, um modo de viver. Não é Zaratustra quem você consulta, é Zaratustra quem você escuta. Não é Buda que o liberta, são as nobres verdades que o instruem. Não é Maomé que o transforma, é a beleza do Corão que o lisonjeia. No entanto, Jesus não somente ensinou ou expôs sua mensagem, ele era a sua própria mensagem. A verdade na afirmação de Zacarias é ressaltada pelas diversas vezes nos evangelhos em que os ensinamentos de Jesus foram simplesmente: venha a mim, siga-me ou obedeça-me. Além disso, Jesus deixou claro que sua principal missão era perdoar os pecados, algo que somente Deus poderia fazer. Somente duas pessoas surpreenderam tanto seus contemporâneos a ponto de provocarem a pergunta: o que é ele, em vez de quem é ele? Essas duas pessoas foram Jesus e Buda. As respostas de Jesus e Buda para essa pergunta foram exatamente opostas. Buda disse claramente que ele era um simples mortal e não um Deus, quase que como se estivesse prevendo futuras tentativas de adoração. Jesus, por outro lado, afirmou ser divino. E isso nos leva à questão do que Jesus realmente afirmou sobre si mesmo. Jesus afirmou ser divino? Então, o que convence muitos estudiosos de que Jesus afirmou ser Deus? O autor John Piper explica que Jesus reivindicou poderes que pertenciam exclusivamente a Deus. Os amigos e inimigos de Jesus ficavam espantados constantemente com suas palavras e ações. Ao andar pelas estradas aparentando ser uma pessoa qualquer, ele virava e dizia coisas como: antes de Abraão nascer, eu sou, ou quem me vê, vê o Pai. Ou, com muita calma, depois de ser acusado de blasfêmia, ele dizia: o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados. Para os mortos, ele simplesmente dizia: apareçam ou ergam-se, e eles obedeciam. Para as tempestades, ele dizia: acalmem-se. E para o pedaço de pão, ele dizia: transforme-se em 1000 refeições. E tudo acontecia imediatamente. Mas o que Jesus realmente queria dizer com tais afirmações? É possível que Jesus tenha sido meramente um profeta como Moisés, Elias ou Daniel? Mesmo uma leitura superficial dos evangelhos nos mostra que Jesus afirmou ser mais do que um profeta. Nenhum outro profeta fez afirmações desse tipo sobre si mesmo. De fato, nenhum outro profeta jamais se colocou no lugar de Deus. Alguns dizem que Jesus jamais disse explicitamente: eu sou Deus. É verdade que ele jamais disse exatamente as palavras eu sou Deus. No entanto, Jesus também nunca disse explicitamente eu sou um homem ou eu sou um profeta. Ainda assim, Jesus foi sem dúvida humano e seus seguidores o consideravam um profeta como Moisés ou Elias. Assim, não podemos rejeitar o fato de que Jesus era uma divindade somente pelo fato dele não ter dito exatamente essas palavras. Assim como não podemos dizer que ele não era um profeta. De fato, as afirmações de Jesus sobre si mesmo contradizem a noção de que ele era simplesmente um grande homem ou um profeta. Em mais de uma ocasião, Jesus chamou a si mesmo de Filho de Deus. Quando questionado se acreditava na possibilidade de Jesus ter sido o Filho de Deus, o vocalista da banda U2, Bono Vox, respondeu: não é improvável para mim. Veja bem, a resposta secular para a história de Cristo é sempre esta: ele era um grande profeta, claramente uma pessoa muito interessante e com muitas coisas a dizer, assim como outros grandes profetas como Elias, Maomé, Buda ou Confúcio. Porém, na verdade, Cristo não deixava você fazer isso. Ele não o isentava das responsabilidades. Cristo dizia:
Não, não estou dizendo que sou um professor. Não me chame de professor. Não estou dizendo que sou um profeta. Estou dizendo que sou a encarnação de Deus. E as pessoas dizem, não, por favor, seja apenas um profeta. Um profeta nós podemos aceitar. Antes de analisarmos as afirmações de Jesus, é importante entendermos que essas afirmações foram feitas no contexto da crença judaica em um único Deus, monoteísmo. Nenhum judeu fiel acreditaria em mais de um único Deus, e Jesus acreditava no Deus único, orando para seu Pai como o único Deus verdadeiro. Mas na mesma oração, Jesus falou sobre ter sempre existido com seu Pai. E quando Felipe pediu a Jesus para que ele lhe mostrasse o Pai, Jesus disse: "Você não me conhece, Felipe, mesmo depois de eu ter estado com você durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai." Assim a pergunta é: Jesus afirmava ser o Deus hebraico que criou o universo? Jesus continuamente fazia referência a si mesmo de formas que confundiam seus ouvintes. Como aponta Piper, Jesus fez uma afirmação audaciosa. Antes de Abraão nascer, eu sou. Ele falou a Marta e a outros ao seu redor: "Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá." Da mesma forma, Jesus fazia afirmações como: "Eu sou a luz do mundo." "Eu sou o único caminho para Deus." Ou "Eu sou a verdade." Essas e muitas outras de suas afirmações começavam com as palavras sagradas para Deus. Eu sou. O que Deus quis dizer com tais afirmações e qual a importância do termo eu sou? Mais uma vez, precisamos voltar ao contexto. Nas escrituras hebraicas, quando Moisés perguntou a Deus seu nome na sarça ardente, Deus respondeu: "Eu sou." Ele estava revelando a Moisés que era o único Deus atemporal e que sempre existiu. Incrivelmente, Jesus estava usando essas palavras sagradas para descrever a si mesmo. A questão é, por quê? Desde os tempos de Moisés, nenhum praticante do judaísmo jamais se referiria a si mesmo ou a qualquer outra pessoa usando "eu sou." Com resultado, as afirmações de "eu sou" de Jesus enfureceram os líderes judaicos. Certa vez, por exemplo, alguns líderes explicaram a Jesus por que estavam tentando matá-lo. "Porque você é um simples homem e se apresenta como Deus." O uso do nome de Deus por parte de Jesus deixou os líderes religiosos muito enfurecidos. A questão é que esses estudiosos do Antigo Testamento sabiam exatamente o que ele estava dizendo. Ele afirmava ser Deus, o Criador do universo. Somente essa afirmação poderia ter resultado na acusação de blasfêmia. Ao ler o texto, é claro entender que Jesus afirmava ser Deus, não simplesmente por suas palavras, mas também pelas reações a essas palavras. C.S. Lewis, inicialmente, considerava Jesus um mito. Porém, esse gênio da literatura que conhecia os mitos muito bem, chegou à conclusão de que Jesus tinha de ter sido uma pessoa real. Além disso, conforme Lewis investigava as evidências sobre Jesus, ele se convenceu que Jesus não somente era real, mas também era diferente de qualquer outro homem da história. Lewis escreveu: "E aí que vem o verdadeiro choque. Entre esses judeus, de repente surge um homem que começa a falar como se ele fosse Deus. Ele diz perdoar os pecados, ele diz que ele sempre existiu, ele diz que ele está vindo para julgar o mundo no final dos tempos." Para Lewis, as afirmações de Jesus eram simplesmente muito radicais e profundas para terem sido feitas por um simples professor ou líder religioso. Alguns dizem que Jesus afirmava ser apenas uma parte de Deus. Porém, a ideia de que todos nós fazemos parte de Deus e de que dentro de nós está a semente da divindade simplesmente não é um sentido possível para as palavras e ações de Jesus. Tais pensamentos são revisionistas e não condizem com seus ensinamentos, suas crenças e com o entendimento de seus ensinamentos por parte de seus discípulos. Jesus ensinou que ele era Deus do modo que os judeus entendiam Deus e que as escrituras hebraicas retratavam Deus, e não do modo que o movimento da nova era entendia Deus. Nem Jesus nem seu público conheciam Star Wars, então, quando falavam de Deus, eles não estavam falando de forças cósmicas. Trata-se simplesmente de uma má história para redefinir o que Jesus queria dizer com o conceito de Deus. Lewis explica: "Vamos esclarecer isso. Entre panteístas, como os indianos, qualquer pessoa poderia dizer que é parte de Deus ou um Deus. Porém, este homem, por ser judeu, não poderia dizer que era esse tipo de Deus. Deus em seu idioma significava estar fora do mundo, aquele que criou o mundo, e era infinitamente diferente de qualquer outra coisa.
Ao entender isso, você verá que o que esse homem disse, de forma muito simples, foi a coisa mais chocante jamais dita por um homem. Com certeza, existem aqueles que aceitam Jesus como um grande professor, porém, ainda recusam chamá-lo de Deus. Como deísta, sabemos que Thomas Jefferson não tinha problemas para aceitar os ensinamentos morais e éticos de Jesus e ao mesmo tempo rejeitar sua divindade. Porém, como já dito, se Jesus não era quem afirmava ser, então é preciso analisar outras possibilidades. Lewis disse: "Estou tentando impedir que qualquer um diga a coisa mais insensata que as pessoas dizem frequentemente sobre ele. Aceito Jesus como um grande professor moral, porém não aceito as afirmações de que ele era Deus. É exatamente isso que não podemos dizer." Em sua missão em busca da verdade, Lewis sabia que não era possível aceitar as duas identidades de Jesus. Ou Jesus era quem ele afirmava ser, a encarnação de Deus, ou suas afirmações eram falsas. Se fossem falsas, Jesus não poderia ter sido um grande professor moral. Ele estaria mentindo de propósito ou teria sido um lunático com um complexo de Deus. Jesus poderia estar mentindo. Mesmo os maiores críticos de Jesus raramente o chamaram de mentiroso. Essa classificação não é compatível com os grandes ensinamentos sobre moral e ética de Jesus. Mas se Jesus não era quem afirmava ser, devemos pensar na possibilidade de que ele estava intencionalmente enganando a todos. Uma das mais conhecidas e influentes obras políticas de todos os tempos foi escrita por Nicolau Maquiavel em 1532. Em seu clássico, o príncipe Maquiavel exalta o poder, o sucesso, a imagem e a eficiência acima da lealdade, da fé e da honestidade. De acordo com Maquiavel, não há problemas em mentir quando isso visa um fim político. Poderia Jesus Cristo ter construído todo o seu império com base em uma mentira simplesmente para obter poder, fama e sucesso? De fato, os inimigos judeus de Jesus constantemente tentavam expor como uma fraude ou um mentiroso. Eles o bombardeavam de perguntas, tentando fazer com que ele cometesse erros ou se contradissesse. Ainda assim, as respostas de Jesus eram de uma incrível consistência. Assim, a questão que temos que fazer é: o que poderia motivar Jesus a tornar toda a sua vida uma mentira? Ele ensinava que Deus não aceitava mentiras e hipocrisia. Assim, ele não poderia estar fazendo isso para agradar ao seu Pai. Ele certamente não mentiu em benefício de seus seguidores, uma vez todos, com exceção de um, foram martirizados em vez de renunciar ao seu Senhor. Assim, nos restam apenas duas possíveis explicações, ambas as quais são problemáticas. Muitas pessoas mentiram em prol de ganhos pessoais. De fato, a motivação da maioria das mentiras é o benefício que as pessoas veem nelas. O que Jesus poderia querer ganhar ao mentir sobre sua identidade? A resposta mais óbvia seria o poder. Se as pessoas acreditassem que ele era Deus, ele teria um poder imenso. É por isso que muitos líderes antigos, como os imperadores romanos, afirmavam ser de origem divina. O problema dessa explicação é que Jesus evitava qualquer tentativa de ser colocado no poder, em vez de castigar aqueles que abusam de tal poder e vivem suas vidas em busca dele. Além disso, ele estendia suas mãos para os rejeitados, prostitutas e leprosos, aqueles sem poder, criando uma rede de pessoas cuja influência era menor do que zero. De uma maneira que só pode ser descrita como bizarra, tudo aquilo que Jesus fez e disse ia em direção completamente oposta ao poder. Se a motivação de Jesus era o poder, ele aparentemente teria evitado a cruz a todo custo. Ainda assim, em diversas ocasiões ele disse a seus discípulos que a cruz era seu destino e sua missão. Como morrer em uma cruz romana poderia conceder poder a alguém? A morte, obviamente, traz a devida atenção a qualquer coisa. E enquanto muitos mártires morreram em prol das causas que acreditavam, poucos estiveram dispostos a morrer por mentiras conhecidas. Com certeza, todas as esperanças de ganhos pessoais de Jesus teriam acabado na cruz. Ainda assim, até seu último suspiro, ele não abriu mão de afirmar que era o único Filho de Deus. O estudioso do Novo Testamento, J.I. Packer, aponta que esse título expressa a divindade pessoal de Jesus. Um legado. Então, se Jesus não mentia em benefício próprio, talvez suas afirmações radicais fossem falsas a fim de deixar um legado. Porém, a possibilidade de ser espancado e pregado em uma cruz teria rapidamente acabado com o entusiasmo da grande maioria das pessoas.
Aqui está outro fato assombroso. Se Jesus tivesse simplesmente rejeitado a afirmação de ser filho de Deus, ele jamais teria sido condenado. Foi sua afirmação de ser Deus e sua relutância a rejeitá-la que fizeram com que ele fosse crucificado. Se aumentar sua credibilidade e reputação histórica foi o que motivou Jesus a mentir, é preciso explicar como um filho de carpinteiro proveniente de um pobre vilarejo da Judéia pode ter previsto os eventos futuros que tornariam seu nome tão conhecido e importante no mundo todo. Como ele poderia saber que sua mensagem sobreviveria? Os discípulos de Jesus tinham fugido e Pedro o negou, o que não é exatamente a melhor ideia para deixar um legado religioso. Os historicistas acreditavam que Jesus mentiu. Estudiosos analisaram a vida e as palavras de Jesus para descobrir se há qualquer evidência de falhas em sua personalidade moral. De fato, mesmo os maiores céticos ficam espantados com a pureza ética e moral de Jesus. De acordo com o historicista Philip Schaff, não há evidências, tanto na história da igreja quanto na história secular, de que Jesus tenha mentido sobre qualquer coisa. Schaff argumentou: como, em nome da lógica, senso comum e experiência, um homem enganador, egoísta e depravado poderia ter inventado e mantido de forma consistente, do início ao fim, a personalidade mais pura e nobre da história, com o mais perfeito ar de verdade e realidade? Aceitar a possibilidade de que Jesus era um mentiroso iria em direção oposta a tudo aquilo em prol de que Jesus ensinou, viveu e morreu. Para a maioria dos estudiosos, essa opção simplesmente não faz sentido. Ainda assim, para negar as afirmações de Jesus, é preciso uma explicação. E se as afirmações de Jesus não são verdadeiras e ele não estava mentindo? A única opção restante é de que ele estava enganando a si mesmo. Jesus poderia estar enganando a si mesmo? Albert Schweitzer, ganhador do Prêmio Nobel em 1952 por seus trabalhos humanitários, tinha suas próprias ideias sobre Jesus. Schweitzer chegou à conclusão de que a insanidade era a base das afirmações de Jesus de ser Deus. Em outras palavras, Jesus estava errado em suas afirmações, porém ele não mentiu intencionalmente. De acordo com a teoria de Schweitzer, Jesus estava iludido de forma a acreditar que ele era o Messias. Lewis avaliou cuidadosamente essa possibilidade. Ele deduziu que se as afirmações de Jesus não fossem verdadeiras, então ele era louco. Lewis argumenta que alguém que afirmou ser Deus não seria um grande professor moral. Ou ele seria um lunático do mesmo nível de uma pessoa que diz ser um ovo cozido, ou seria o diabo do inferno. A maioria das pessoas que estudou a vida e as palavras de Jesus o reconhece como uma pessoa extremamente racional. Embora sua vida tenha sido permeada de imoralidade e ceticismo pessoal, o renomado filósofo francês Jean-Jacques Rousseau reconheceu a personalidade elevada e a presença de espírito de Jesus, declarando: quando Platão descreveu seu homem justo imaginário, ele descreveu exatamente a personalidade de Cristo. Se a vida e a morte de Sócrates são as de um filósofo, a vida e a morte de Jesus são as de um Deus. Bonovox concluiu que louco é a última coisa que alguém pode pensar de Jesus. Assim, o que lhe resta é que Cristo era quem ele dizia ser ou era totalmente louco. E quando digo louco como Charles Manson. Eu não estou brincando. A ideia de que toda a história da civilização em mais da metade do planeta foi completamente alterada por um lunático, para mim, isso não pode ser verdade. Então Jesus era um mentiroso ou um lunático ou era o Filho de Deus? Será que Jefferson estava certo ao classificar Jesus como somente um professor moral, negando sua divindade? É interessante que o público de Jesus, tanto crentes como inimigos, nunca o consideraram como um simples professor moral. Jesus causou 3 reações principais nas pessoas com quem teve contato: ódio, terror ou adoração. As afirmações de Jesus Cristo nos forçam a escolher. Como disse Lewis, nós não podemos categorizar Jesus simplesmente como um grande líder religioso ou um grande professor moral. O ascético nos desafia a nos decidir a respeito de Jesus, dizendo: você precisa se decidir. Ou esse homem era e é o Filho de Deus, ou é um louco ou algo ainda pior. Você pode calá-lo por ele ser um louco, você pode cuspir nele ou matá-lo como um demônio, ajoelhar-se perante ele e chamá-lo de Senhor e Deus. Mas não vamos considerar besteiras arrogantes dizendo que ele era um grande professor moral. Ele não nos deu essa possibilidade. Não era esse seu objetivo. Em Cristianismo Puro e Simples, Lewis explora diversas possibilidades a respeito da identidade de Jesus, concluindo que ele é exatamente quem ele afirmava ser.
Sua análise cuidadosa da vida e das palavras de Jesus levou esse grande gênio da literatura a renunciar seu ateísmo e se tornar um cristão comprometido. A grande questão da história da humanidade é: quem é o verdadeiro Jesus Cristo? Bono, Lewis e muitos outros chegaram à conclusão de que Deus visitou a Terra em forma humana. Mas se isso é verdade, nós esperaríamos que ele estivesse vivo atualmente. E é exatamente nisso que seus seguidores acreditam. Jesus voltou mesmo dos mortos? As testemunhas de Jesus Cristo realmente falaram e agiram como se acreditassem que ele fisicamente se ergueu dentre os mortos após sua crucificação. Se eles estivessem errados, o cristianismo teria se baseado em uma mentira. Mas se estivessem certos, tal milagre confirmaria tudo o que Jesus disse sobre Deus, sobre si mesmo e sobre nós.